Olá, a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com todos vocês, meu amado irmão, minha amada irmã. E nesse vídeo eu quero contar uma história para vocês. Certa vez um homem tinha um barco que precisava ser reformado. E esse homem, ele precisava fazer uma viagem. E então, antes de viajar, ele queria deixar aquele barco pronto, todo pintado. Aí então ele foi e conseguiu uma pessoa para poder pintar esse barco. Aí ele foi e falou se essa pessoa conseguiria começar já a fazer a pintura. Daí ela disse que sim. Então o homem foi, comprou toda a tinta, voltou e ao entregar a tinta, ele também pegou e fez o pagamento do serviço do homem. Aí este homem pegou e falou assim, mas eu nem comecei a pintura ainda, você vai já me pagar? Daí ele disse, sim, já vou te pagar. Assim então, o homem recebeu o seu pagamento e imediatamente já começou a fazer a pintura. Assim então, fazendo a pintura, o homem observou que existia um buraco no barco. E ali ele foi e não disse ao homem, dono do barco, que existia um buraco. Simplesmente ele foi lá e comprou o material que era necessário para tampar aquele buraco. Tampou o buraco e começou a pintar. Continuou a pintar. E assim foi reformando todo o barco em sua pintura. Assim então, finalizado, ele pegou e disse ao homem, pronto, eu já terminei a pintura. O homem o agradeceu e ele foi para casa. Estando em sua casa, ele ficou analisando aquele buraco que havia naquele barco, que ele não avisou o dono do barco, pois ele tinha certeza que ficou muito bem tampado e ali não iria acontecer nenhum risco. E assim, então, foram passando os dias e o final de semana chegou e também passou. E na segunda-feira, o dono do barco foi à procura daquele homem que fez a reforma do seu barco. E chegando na casa do homem, ele pegou e deu um cheque em sua mão. Aí o homem que recebeu o cheque disse, mas por que você está me dando esse cheque? Não, toma, ele é para você. Aí ele olhou o cheque, o homem que recebeu olhou o cheque e simplesmente exclamou, ah, mas por que essa quantia de dinheiro? Você já me pagou. Eu já fiz a pintura do seu barco e você me pagou. Você esqueceu que antes de eu começar a trabalhar, você já me pagou? Simplesmente o homem respondeu. Meu querido amigo, no final de semana meus filhos iriam usar o barco para ir pescar. E eu fiquei muito preocupado assim que os meus filhos saíram. Pois eu esqueci de avisar a eles que aquele barco precisava ser consertado, não precisava ser apenas pintado, mas sim ser consertado, porque havia um buraco. Aí, no fim da tarde do domingo, ao ver os meus filhos chegar, eu fiquei mais tranquilo. Não disse nada a eles e fui até o barco ver como estava. E chegando lá eu me surpreendi. Fui logo ver o local do buraco. E me surpreendi, pois eu pude ver que o barco tinha sido consertado. E sem muito pensar, já logo veio em minha cabeça. Quem fez o trabalho da pintura aproveitou e tampou o buraco. E assim por isso eu estou te dando esse cheque, né, esse valor dessa quantia em agradecimento. Ah, mas é muito dinheiro, por que tudo isso? Porque os nossos filhos, a nossa família, o ser humano, ele não tem valor. Eu poderia ter perdido, se o Senhor não tivesse tampado o buraco do barco, eu poderia nunca mais ter os meus filhos do meu lado e mais ninguém. E você salvou a vida dos meus filhos, e até mesmo a minha vida ou de outro qualquer da minha família ou um amigo que viesse usar aquele barco sem ter o buraco tampado. Então essa é a sua recompensa.
pois a família não tem preço. E esse dinheiro não poderia ficar comigo, pois o bem maior você preservou para mim. Então, meu amado e minha amada, que essa história possa fazer uma grande reflexão em nossa vida. Que a vida do ser humano é importante, que se vamos fazer algo para alguém, seja de coração e com muito amor. Pois veja só, o homem não apenas reformou a pintura do barco, mas sim preservou toda uma família. Amém? Paz e bem. E salve Maria!